que seja por revelação, tem que ser algo revelado, tem que ser aquele pão quente que Elias comeu e andou mais umas milhas na presença de Deus. E eu quero dizer com toda a convicção e autoridade, nessa tarde, Deus vai superar as tuas expectativas. Nessa tarde, Ele te dará a tua vitória e o nome do Senhor será glorificado. Quantos podem crer comigo e levantar a mão e dar glória? Deixe Deus te abençoar de uma maneira maravilhosa. Queridos, me detendo na Bíblia Sagrada, eu comecei a comparar-me com a biografia da vida de Samuel. Samuel no original quer dizer resposta divina. Samuel, queridos, foi um homem exaltado por Deus sobremaneira. Segundo a Bíblia, Deus tirou Samuel do anonimato e colocou em 3 posições de destaque diante a tribo do povo de Deus. Segundo a Bíblia, Samuel foi levantado por Deus como juiz, não somente em Samaria, como em todas as regiões circunvizinhas. Segundo a Bíblia, Samuel foi levantado como profeta, e como profeta, ele pegava a mensagem de Deus e entregava para o povo. Deus levantou Samuel como sacerdote e sucessor de Eli, um homem de um ministério, de uma expansão tremenda, e como sacerdote, pegava a mensagem do povo e levava diante de Deus. Segundo a Bíblia, ano a ano, entrava no Santo dos Santos e colocava-se numa intimidade diante de Deus. E agora a Bíblia Sagrada, queridos, nos revela uma profundidade, por que não dizer escalafobética. Segundo a Bíblia, diz a palavra de Deus com muita intensidade, ao poder, a mandoria cara, ela será. Eu estou sentindo que a folha da mutamba vai descer e Deus vai te dar vitória. Quantos crê comigo? Exalta Ele nessa tarde. Oh, mistério! Deixa Deus acordar o rapaz da mesa. Aleluia, aleluia. Segundo a Bíblia Sagrada, queridos, diz o texto sagrado que Deus levantou Samuel, abençoou Samuel, usou Samuel de uma maneira gloriosa. E agora, vendo a Bíblia Sagrada, eu começo a me deter, queridos, nesse texto sagrado, e comecei a ver da onde Deus tirou Samuel. Da onde Deus tirou Samuel. Pastor Revel, eu olhando a Bíblia Sagrada acerca dos homens de Deus, eu comecei a ver que todo homem levantado por Deus veio de um lugar insignificante, de uma posição insignificante. E quando eu olhando e dizendo, Deus, por quê? Deus me revelou dizendo, Rovani, sabe por que todo homem eu tirei de uma posição insignificante, do lugar insignificante? Sabe por quê? Porque para mim, lugar insignificante, mesmo sendo desconsiderado, mesmo não sendo atrativo dos olhos humanos, o lugar insignificante para Deus é a porta para uma grande vitória, é a porta para algo sobrenatural, é a porta para algo glorioso de Deus. Segundo a Bíblia, queridos, o Senhor tirou Samuel de uma situação constrangedora. Samuel, segundo a Bíblia, simplesmente era um sonho diante do impossível. Samuel, queridos, era um sonho diante da irrealidade. Samuel era um sonho diante das limitações. Queridos, quem sabe você adentrou esse cenáculo nessa tarde
E quem sabe você se sente o último a ser abençoado por Deus. Quem sabe você se sente o último a ser levantado por Deus. Escute bem aqui, queridos. Se você olhar a biografia de Samuel, Samuel somente era um sonho diante do impossível. Segundo a Bíblia, a sua mãe Ana tinha sua madre cerrada, ela era estéril. E segundo a história do povo de Deus, a mulher estéril era desprezada, deixada de lado. E segundo a Bíblia, Ana era esposa de Eucana. Eucana tinha uma concubina chamada Penina. E segundo a Bíblia, pastor Djalma, Penina deu muitos filhos para Eucana. E agora Ana, serva de Deus, Ana, uma serva do Senhor. Jovens que estão aqui, que servem o Senhor, entenda que para Deus não há limites. Entenda que para Deus não há impossível. Entenda que para Deus não tem, quando o homem diz, que a lógica humana diz que não tem como, aí Deus começa a realizar a obra. O meu testemunho, a minha vida. Se você me ver hoje aqui, diante de uma oportunidade tão abençoada por Deus, até muitos me procuraram e disseram para mim, acerca de estar aqui hoje nessa tarde. Uma vez eu estava aqui embaixo, o pastor Gilmar Santos estava pregando, pastor Henrique, e o pastor Gilmar Santos, há 10 anos atrás, o Rovani, quando aceitou, o pastor Gilmar Santos, na época do Napoleão Falcão, quando o Gilmar Santos estava começando a pregar, eu estava lá embaixo, e o pastor Gilmar Santos falou uma palavra: aonde tiver uma alma, ali é um campo missionário. Aonde tiver uma vida, ali é um campo missionário. Aquilo entrou no meu coração. Tem pregadores da atualidade que, se convidarem ele para numa cidade interior, eles perguntam quantos quilômetros, quantos crentes, quantas pessoas tem lá. Quem me conhece sabe disso. Eu só não vou se eu tiver uma agenda naquela data. Se eu não tiver, eu não pergunto quantos quilômetros tem, quantos crentes tem, porque quando Deus abre a porta, pode ir, filho, porque quando Ele for, algo de sobrenatural acontece. Semana passada, uns 15 dias, eu estava pregando em Minas Gerais, na cidade de Campanha. Eu estava pregando num trabalho de não muita envergadura, e veio o presidente da região sul de Minas, me olhou pregar e disse: rapaz, você vai pegar no Omar de Smig, que é o congresso em março agora, de todo o sul de Minas, você vai pregar lá. Se eu não fosse naquele lugar, eu não estaria em março lá junto com os preleitores lá. Escute bem aqui, queridos, se você tiver no teu coração, se você tiver a sensibilidade dentro de você, de deixar Deus te usar, te prepare, que Deus vai começar a fazer algo sobrenatural na tua vida, de uma maneira poderosa. Lendo a Bíblia Sagrada, eu comecei a me deparar com esse texto aqui, e comecei a olhar para o meu testemunho. Viciado em drogas, pastor. Eu nasci na cidade de Cascavel, aqui no Paraná. Eu me criei em Cuiabá, no Mato Grosso. Com 13 anos de idade,